Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais uma vez nós estamos aqui numa rúbrica de conhecimento e estamos cá para falar mesmo a educação da rapariga em Moçambique, que tem sido uma catástrofe em todos os pontos do país, em nossos distritos, nossas zonas rurais, principalmente lá nas zonas fora das cidades, que para ter uma rapariga, quando ela sempre começa os estudos, não é? Da primeira para chegar à 12ª, é uma guerra muito grande, ela acaba desistindo depois de 10 anos de trabalho, 10 anos de estudos, ou com 11ª, 12ª, e hoje não há ninguém melhor a interpretar esse fenômeno, qual é a causa, senão com nossa caçula, nossa doutora, a professora Ismênia. Carinhosamente, nós falamos professora Ismênia por causa da altura, corpo, não é? Ela é um pouco pequenina aí, então os metros também dá-nos, carinhosamente chamamos a professora Ismênia, a quem nós desejamos boas-vindas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estás cá na Casa do Conhecimento mais uma vez para interpretar esses fenômenos. O que tem a dizer a educação da rapariga em Moçambique em particular, tempos remotos, tempo médio, agora o tempo atual, como é que tem sido a evolução da educação da rapariga, uma vez que a nossa doutora, a nossa professora está dia e noite empenhado na educação. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falar da rapariga, a educação da rapariga em Moçambique em particular, está sendo um desafio. Falando dos tempos remotos, lá mais para trás e atualmente, há uma ligeira diferença, uma grande diferença, não é? Antigamente, ou há uns tempos atrás, a educação da rapariga não era assim tão forte como tem acontecido atualmente. Não era assim tão valorizada como é valorizada atualmente. Então, há um trabalho feito, né, a todos os níveis, tanto a nível do governo, tanto a nível de alguns projetos e algumas instituições não governamentais que trabalham no sentido de valorizar, de fazer com que a rapariga cada vez mais possa estar na sala de aulas, possa estar na escola, aprender para poder melhorar a sua vida pessoal. Que a própria rapariga compreenda que ela é importante para ela catapultar a sua vida, o seu futuro, ela deve estudar. Com certeza, ela deve estudar. Então, assim começamos. Agora, se agora for imaginar de uma forma aleatória, qual é o número percentual da rapariga em Moçambique que está estudando? Bom, em termos de percentagem exata, não posso precisar, mas se formos avaliar, né, do passado para atualmente, é uma percentagem bem pouco diferente, bem considerável, muito né? maior. Muito maior. Tanto é que nós percebemos nas escolas, na sala de aula, o maior número de estudantes ou de alunos é a parte feminina. É a parte feminina. Em relação à parte masculina. Isso não tem nada a ver com o problema de natalização, porque é muita coisa no hospital agora. Eu já ouvi, não sei se dá para entreter um bocado, não estou a desvirtuar, mas quem fica na casa, na sala de passa na casa de parto, né? onde fazem bebê, o que acontece? Durante um dia é possível só nascer um menino, 2 meninos, 10, 20 são meninas. Não será esse motivo que é? Não, pois embora que a taxa de natalidade atualmente tem mais meninas em relação aos meninos, mas nem por isso, nas salas de aulas, por exemplo, antigamente os pais não tinham, ou seja, não tinham esta vontade ou esta possibilidade de mandar as meninas para a escola. Para estudar. Davam mais prioridade aos rapazes, diferente do que acontece atualmente. Atualmente, tanto a menina como o rapaz têm a mesma possibilidade sem discriminação nenhuma. Ok. Agora, quais eram as motivações naquela altura que a menina não fazia mesmo papel como está fazendo agora? Bom, são várias motivações. Uma das motivações é a questão de que a mulher foi feita para estar no lar. A mulher foi feita para gerar filhos. A mulher foi feita para cuidar das crianças, cuidar do marido, por ali em diante. Então, ela não era tida como alguém com capacidades, não é? De poder ir além de ser mãe, além de ser esposa, além de ser dona de casa. O que atualmente, graças a Deus, esta forma de pensar, essa maneira de ver as situações, tem sido já uma revolução mental, não é? Uma revolução mental. E depois não só, será que não tinha nada a ver com problemas de, por exemplo, norte do país em particular, no litoral, onde
a religião islâmica está a refletir-se maior e com problema de rito de iniciação, mal que ela voltasse de lá, acabava se sentindo relaxada, sentindo mãe, mas com 14 anos de idade. Não será essa motivação também? Não é o relaxamento da própria rapariga, porque um ser humano, para saber ou para ser alguma coisa, precisa de um ensinamento. Então, este ensinamento parte da família. Então, se há famílias que dão valor, não é, à questão do casamento para as mulheres, não dão valor à questão do próprio empoderamento da própria mulher, então, nesses casos, as mulheres, as raparigas, tendem a seguir aquilo que elas são ensinadas. Ok. Segue aquilo que elas são ensinadas. Mas se nós trazermos uma outra vertente, uma outra forma de pensar, uma outra forma de ensinar as crianças de que a mulher não só é para casar, é para cuidar dos filhos. Não só. Este é importante também para as mulheres. Mas temos essa responsabilidade, né, de ensiná-las que nós podemos ir além do que isso. Temos a capacidade para tal. Temos a capacidade para tal. Agora, por exemplo, se vemos no caso, como a senhora teve um exemplo muito forte, o desafio que acabou de contando aqui sobre a zona onde dava aula, né? No Centro Educacional de Sofala. É uma zona suburbana, aquela zona. Como é que era a rapariga naquela altura? Bom, na altura em que nós começamos a lecionar naquele bairro, não havia muito essa questão de mandar as crianças para a escola. Falo da rapariga. Elas não tinham aquela vontade de estar na sala de aula. Por quê? Porque não sabiam as vantagens que elas tinham, ou que podiam advir, né, mediante a estar numa sala de aulas. Mas com o trabalho, nós fomos lá fazendo palestra, fazendo os pais perceberem, né, a valorização, ou seja, o valor que isso poderá trazer àquela rapariga, ou às raparigas daquela comunidade. Então, dali em diante, passou a haver uma diferença ligeira, né, do comportamento dos próprios pais, porque nós não podemos impor as crianças a irem para a escola. Primeiro temos que capacitar os pais, né, informar os pais, para eles perceberem porquê, ou seja, qual será a vantagem de mandar a minha filha para a escola. Que ela não vai ser privada de ser mulher como tal, mas também vai ter um anexo, uma valorização maior do que aquela que ela pode ter. Aqui estamos a falar, estamos a conversar, temos uma conversa assim muito forte com a doutora Ismênia. Aqui conversamos sobre a educação da rapariga. Aí meu irmão que está do outro lado ali, minha irmã, está a assistir este programa, põe seu like, subscreva-se a nós e comenta alguma pergunta que tiver para a professora Ismênia diretamente. Ela, de certeza absoluta, vai receber a pergunta e, dada altura, ela vai responder a sua preocupação sobre o ensino da rapariga. Falando nisso, doutora Ismênia, nós, por exemplo, no Marrocanho, já que fez foi historial, marco para si, marco para aquele povo, não gostaria que tivesse um dia, tivesse uma vontade de tirar uma Ismênia encarnada no Marrocanho, ser uma professora, sair uma professora que esta menina, eu tirei de zero, hoje ela está em condições de dar aula às outras, aquilo que eu estava a fazer por ela. Não teria esse desejo? Teria, bom, eu desejo de toda profissional da educação, né? Está lá para transmitir o conhecimento e quer ter o fruto daquilo que ela transmite. Pois. Por exemplo, eu sou fruto daquilo que foi transmitida, não é? Pois. Houve muita gente que se empenhou para que eu fosse aquilo que eu sou hoje. Então, o mesmo exemplo que eu segui para poder chegar aqui, eu quero que os outros sigam para poder chegar, ter um futuro melhor. Em particular na no zona Marrocanho. de Marrocanho. Por exemplo, há um episódio que aconteceu há mais ou menos, acho que foi no 3º ou 4º ano que eu estava lá, de uma rapariga. Ela era muito inteligente, super inteligente. Então, ela teve a possibilidade de ter uma bolsa de estudos. Então, depois dela concluir a 12ª, ela tem uma bolsa garantida pela comunidade islâmica de fazer um curso de medicina, que era o sonho dela, em Lisboa. Então, ali já está um fruto. Okay. Já está algo que nos orgulha neste momento. Então, nós estamos a fazer o acompanhamento dessa criança. Ao terminar a 12ª, ela poderá ir fazer esse curso na... Poderá fazer esse curso. Ok. Então, significa que nessa zona o papel da educação surtiu resultado. Surtiu resultado, sim. Surtiu resultado. E aquela mentalidade em que os pais tinham de, quer dizer, trabalhar a miúda, mostrar ou colocar na mente da criança
que você só pode estudar, se calhar só para aprender a ler e a escrever, e dali parar por ali, seguir o ramo de casamento. Okay. Atualmente já não tem esta visão. Não tem, ela quer estudar. As meninas, as raparigas daquela zona já têm essa ambição de ir mais além. Poxa, sim, isso já é muito... Agora, falando nisso, qual a experiência pessoal que a senhora professora tem? Porque no seu grupo é muito bem possível que houveram... Antes dessa pergunta, eu gostaria de dar outra pergunta, já que vejo a sequência, ela viveu quantos anos? 7 anos lá. 7 anos. Trabalhou 7 anos. 7 anos, existem crianças, de certeza absoluta, que nutriram seu conhecimento durante 7 anos. Esta criança, essa que eu estou a perguntar, a finalidade dela, se for positiva, estágio um pouco como quem diz... Poxa, consegui fazer o que eu queria. Estaria cautelada nesse sentido. Estaria cautelada. Estaria a ver o fruto daquilo que foi o nosso empenho durante esses 7 anos. E agora, falando da experiência pessoal, no seu grupo de primeira classe até 7ª, estavam muitas amigas. Como é que conseguiu dar volta? Porque dentre elas, a maioria delas também acabaram ficando para trás. Qual foi o segredo? Bom, eu aqui posso talvez vangloriar os meus pais, né? Porque o futuro de uma criança depende muito dos pais, o encaminhamento dos pais. Okay. Então, no seio da durante a minha infância, passei por muitas amizades. Nem todas conseguiram superar, porque nós temos aquela situação em que os homens, ou seja, a sociedade masculina, machista, não valoriza muito a mulher ou a rapariga. Tem aquela tendência de desviar algumas das mulheres. Então, no meu seio, na minha juventude, algumas delas foram desviadas, infelizmente, né, por muitas situações. E talvez, aproveitando essa senda, queria, se calhar, pôr um ponto em que nós poderíamos procurar ensinar a rapariga os meios de como tentar não se desviar do foco, né, não sair do foco. Okay. Que era, se calhar, por via de... Temos atualmente as redes sociais. As redes sociais têm uma força muito grande na sociedade, ou seja, na juventude atual. Toda a juventude hoje está a usar as redes sociais, o que não tínhamos na altura em que eu era adolescente, por ali. Então, naquela altura, a única amiga era o caderno. Exatamente. Então, as informações de hoje são muito fáceis de chegar, não é? Como conseguir escapar de certas armaduras em relação antigamente. Antigamente nós não tínhamos essa possibilidade. Então, se calhar, para atualmente, para as raparigas atuais, para não saírem do seu foco, não perder aquilo que é seu objetivo final, né, de ir à escola, para depois se formar, ser alguém, ser gente. Então, se calhar podíamos usar essas redes sociais e dar mais palestras, não só nas redes, também nas escolas. Porque conversar com as raparigas. Conversar mais com as raparigas, mostrar, não é, a vantagem de poder ir à escola e concluir o curso, o ensino, não só parar pelo caminho, que é a questão das desistências, né? Okay. Antigamente havia muitas desistências, mas agora estamos a combater no sentido de evitar que haja muita desistência. Falando, estamos mesmo no mês de maio, né? Na sua escola, por exemplo, onde está lecionando, a desistência também não reflete tanto assim como anos passados. Sim, se for a fazer uma avaliação, há uma ligeira diferença. Não é assim como antigamente. Agora há uma redução enorme em relação Agora, muitas delas acabam pegando grupo A, querem ser médicas, professoras, enfermeiras, advogadas. Não estão muito nessa parte de contabilidade, não estão parte da eletricidade. A que se deve isso? Bom, eu acho que tem a ver com a inspiração das crianças, tem a ver com a inspiração, com aquilo que elas vê. Porque nós temos aquela questão de... não há muito essa questão de palestras de profissões, não é? Por exemplo, no ensino, durante a escolarização, não tem, por exemplo, nos livros não aparecem profissão como engenheiro, não aparece profissão como mecânico, não é? Aparece mais professor, médico, profissões mais, não sei como é que não sei qual é a expressão. Mais sonantes para Moçambique. Sim, tá bem. Então, é muito mais fácil delas olharem para aquilo e se espelharem naquilo. Então, se calhar podíamos criar mais abrangência das profissões, que é para fazer com que elas possam ter essa vontade de fazer outros cursos. Ok. Agora,
Temos muitas doutoras, mas temos crianças ou professoras ou senhoras com uma educação um pouco que deixa a desejar. Será falta da aula moral? Cadê a moral? Na altura, quando não havia o ensino, como estamos a dizer dessa maneira, não havia acesso a muita coisa, a moral estava lá. Qualquer rapariga percebia ser e estar de uma forma decente. Mas hoje temos quase tudo, mas a decência está a ficar ausente. A que se deve isso? Bom, a moral nós temos no currículo, né? Existe a moral. Pois, embora que atualmente não é abrangente a todas as classes, né? Talvez essa questão também enfraqueceu um bocadinho, porque a moral ela deve ser dada a partir de primeira classe. Ela deve aprender a ciência, mas também não perdendo a questão da moral. Então, isto vem acompanhado, uma complementa a outra. Ok. Agora, últimas considerações. O que é que aconselharia nossas alunas, nossa rapariga lá em casa, aquela que porventura desistiu, porventura que está a enfrentar dificuldades, sentiu-se já cansada, o que diria ela? Bom, normalmente, muitas vezes, pelo menos o que eu vivi na comunidade de Marrocanho, a pobreza, a questão da pobreza, acaba influenciando muito para que as raparigas deixem de ir à escola, não é? Para procurar outros meios de sobrevivência. Muitas delas deixam de ir à escola para, se calhar, serem empregadas domésticas, a questão de casamentos prematuros, elas abandonam a escola para poder se casar, que é uma forma de fugir da pobreza. Então, eu poderia aconselhar a essas raparigas, né, que a melhor forma de fugir da pobreza é o lápis e a caneta. Não é casamento. Não é o casamento, não é ir trabalhar como doméstico, porque o futuro dessa criança está privada, está muito privada. A assinatura da professora doutora Ismênia diz o perigo de fugir, a melhor forma de fugir à pobreza não é casamento, é lápis e a caneta. Aí, minha irmã, tu vais ultrapassar todos os seus problemas. Aliás, não tens inimigo na sociedade, nem seus pais, nem quem. Melhor inimigo, se você quer ultrapassar, atravessar melhor, é a educação, que Allah subhanahu wa ta'ala facilita assim. Até o próximo programa que vamos trazer ainda sobre a educação em Moçambique, a educação no nosso seio, no nosso seu bairro. Tens algum comentário? Clique aí, dá um like, dá comentário, dá sugestão para essa rúbrica de conhecimento. O que é que devemos melhorar? O que é que podemos fazer muito mais para poder ter um programa responsável, coeso, sempre presente nos momentos marcantes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até a próxima.